Pessoal, mais uma vez, vamos continuando aqui. O que eu vou fazer hoje, né? Hoje eu vou começar a transformar o nosso aplicativo para que faça uso de banco de dados. E aí, qual é o banco de dados que a gente vai usar no nosso dispositivo? Ah, e antes, né? Olha o QR Code aí em cima, né? Aponte para a câmera e visite lá o Prof. Digital. Tá aí em cima, né? Bacana, né? O que que acontece? Nós vamos fazer uso do banco SQLite, SQLite, né? SQLite. A gente vai fazer uso do SQLite porque ele é um banco de dados pequeno, ele é rápido, ele é independente, ele tem alta confiabilidade, ele é multiplataforma, enfim, ele é compatível entre as versões e ele é o mecanismo de banco de dados hoje, né, mais usado no mundo, porque está presente nos dispositivos, né, nos devices. Aí o que, que acontece, né? Por vezes, né, essa implementação de banco de dados toma um tempo grande da gente para esse desenvolvimento. A gente acaba, de certa forma ou de certa maneira, ah, sendo impactado, né, com os recursos. E aí você fala assim, mas eu vi o SQL Server, é o MongoDB, é o MariaDB, enfim. O SQLite, gente, é o banco para device. O que, que a gente tem aí, né? Para manipular esse banco de dados, nós vamos fazer uso, né, de uma biblioteca de persistência de dados chamada ROM, ROOM. Se você traduzir ao pé da letra, vai dizer sala. Mas o ROM, o que, que ele é? Ele é uma camada de abstração que funciona acima do banco de dados e permite que a gente tenha o quê? Manipule esse o insert, update, delete, o select de uma forma mais sossegada. Não que programar, né, essas instruções de SQL, como delete, por exemplo, não pode ser feito. Sim, pode ser feito normalmente, mas quando você usa uma biblioteca como ROM, né, isso facilita a nossa vida, né? Nós ganhamos um certo tempo. Então, a biblioteca ROM, ela foi apresentada no evento do Google, lá, o Android Jetpack, em 2018, e ela é nova, vamos dizer, 2018 para agora, nova, é redundante dizer, mas não são todas as pessoas que implementam o ROM. E aí é aquela coisa. O ROM traz a facilidade de você, por exemplo, ter os dados no seu dispositivo, você não tem conexão com a nuvem, por exemplo, e depois de um certo tempo ocorre uma sincronização. E isso fica mais transparente, mais fácil de ser implementada essa sincronização. Imagine, né? O seu WhatsApp, você recebe mensagem, mas está sem conexão com a rede, mas você continua usando o WhatsApp. Aonde estão esses dados? Esses dados estão no banco de dados, no SQLite, um banco que está no seu dispositivo, né? No seu aparelho. E aí o que acontece? Quando você volta a ter conexão com a rede, ele volta faz a sincronização dos dados aí e transmite para a gente. Então, assim, às vezes, né, a gente fica numa discussão besta, né, boba. Qual que é o melhor jeito de fazer? Gente, olha, pensa assim. Vamos pensar na arquitetura do Twitter, por exemplo. O aplicativo do Twitter é a mesma estrutura do aplicativo, por exemplo, do Telegram. Então, assim, existe um jeito só de você criar um aplicativo? A resposta é: não existe só um jeito, não existe só uma forma. Então, assim, é importante que quando vocês estiverem me acompanhando aqui, vocês entendam que eu estou criando a partir da biblioteca de persistência ROM, né, que foi lançada em 2018. Mas você pode encontrar outros exemplos aí, tá bom? Então, assim, ah, nós vamos sempre, né, desenvolver, né, é, tendo uma atividade que vai permitir, por exemplo, eu vou criar uma atividade para inserir as palavras, para manipular as palavras. Então, imagine que essa atividade é como se fosse a sua conversa, né, a sua listagem de conversas do WhatsApp. Então, eu vou ter uma atividade que vai mostrar uma lista das palavras. Aí, quando eu tocar nessa palavra, eu vou abrir uma outra atividade para adicionar ou editar aquela atividade,
aquela palavra que eu tenho. Esses dados eles vão transitar de uma atividade para outra usando um repositório de dados, aí vai ter uma classe que vai conectar com as operações de banco de dados, e aí sim vai chegar no banco de dados. Então, assim, aparentemente, você pode falar assim, poxa vida, mas é muita coisa para que eu possa compreender o que eu possa fazer. Então, eu vou te dar aqui, né, ó, lá no GitHub, né, no GitHub, eu tenho um repositório lá no GitHub, você me procura lá, 1268 Marx no YouTube Android. E eu tenho um material que eu deixei preparado aí desde o início do ano, né? Nós já usamos aí com o aplicativo Agenda Diário, 7 meses atrás, 8 meses atrás, considerando março aí, né? Março, abril desse ano, de 2020, né? Então, assim, tem toda uma explicação, né? O que é a classe Museu Java? Eu tenho lá todo um comentário aí, eu deixei comentado o código dessas classes, né? Para que você possa ler com calma, né? Obter um conhecimento, ampliar o seu conhecimento para fazer isso. Então, não é só essa classe, todas, a grande maioria que envolve o ROM, eu fiz um comentário aí para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês aproveitem, né? Façam uma boa leitura. E se tiver dúvida, gente, manda lá no chat, faz uma pergunta. Tá aí, né? O QR Code em cima de mim aí, né? Para você entrar em contato comigo, tá bom? Então, eu vou começar a construir, né, as minhas classes que vão manipular os dados com SQLite usando a biblioteca de persistência ROM, né, e usando lá o MVVM, né, Model View Controller, né, dos nossos dados, né? Então tem MVC, MVVM, tem vários frameworks para você manipular, né, os dados, os modelos de visão de dados. Eu vou dizer essa coisa para vocês. Se eu pudesse, eu criava meu próprio modelo, né? Mas só que se eu criar meu próprio modelo, eu estou saindo do padrão da indústria. Mas vocês já devem ter visto, né, o MVVM, eu já fiz aqui com vocês, mas nos exemplos anteriores, né, nos primeiros vídeos, né, nos primórdios dos vídeos dos canais do YouTube. Mas a gente tem aí esse modelo, eu acho que é uma forma mais sossegada de fazer, tá bom? Então vamos começar aí a programar, então. Então, pessoal, primeira coisa, nós precisamos informar, né, para o nosso Android, né, para o Visual Android Studio, que nosso aplicativo vai usar a biblioteca de persistência ROM. Então, eu vou fazer isso aonde? Eu vou vir aqui, deixa eu fechar aqui, né, essa janela. Vou minimizar aqui, tá? Porque a gente vai trabalhar no build Gradle, né, a nível de aplicativo, né, módulo app. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar as dependências. Nossa, tá faltando muita dependência aqui. Então eu preciso implementar aqui as dependências para que a gente consiga, né, trabalhar adequadamente com o nosso banco né, com a biblioteca ROM. Então eu vou vir aqui nas dependências, observe, vir nas dependências, abrir umas linhas aqui. Eu vou criar uma variável de ambiente aqui, né, ROM version, né, ROM version. A versão mais atual que eu estou trabalhando é a 2.2.5, tá bom? A implementação, né, vou dizer assim, implemente, né, implementação, né, não dá, né, implementation, né, implementação. Eu vou dizer que a minha implementação vai usar o Android X, né, na nova biblioteca, o ROM. Eu vou usar o runtime, né, em tempo de execução. E aí eu vou usar a minha variável lá, né, de ambiente que eu coloquei lá, dólar, né, home version, legal. Então, se eu precisar mudar alguma coisa, eu só mudo o valor daquela variável aqui, tá bom? Eu só mudo esse valor da versão do home que eu estou utilizando. Eu vou mandar fazer uma annotation, né, annotation processor, né, vamos dizer, com o N ali, né, annotation processor. Vamos lá, annotation do processador, né, processor Android X.rom, 2 pontos ROM compiler, tá?
E aí eu vou dar o dólar aqui para ela, que é o dólar room version. Room version. Opa, né, o room version. Aqui o room version. Que mais que eu vou fazer? Vou fazer o teste, a implementação, né, da implementação, teste, implementation, implementation, né? Android X, vou dar um espacinho, Android X, Android X, né? Room, e aí eu vou dar um room com dois Os, né? Room testing. E aí o room, faltou 2 pontos, né? Faltou 2 pontos, dólar, room version. Legal. Então, nós temos aí a nossa definição da biblioteca, né? Da biblioteca home. Eu poderia... Vai chegar o momento do código que eu vou ter que fazer outras implementações, tá bom? Mas vamos deixar aqui do home version. Tem mais 2 implementações para o nosso projeto. Agora, toda vez que eu faço a modificação no Gradle, né, nesse arquivo de configurações, eu tenho que pedir para sincronizar o aplicativo. Então ele vai sincronizar para ver se não tem nenhum erro, né, nessa minha implementação que eu estou fazendo. Tá vendo? Tem um erro aí. Enquanto, vamos ver qual foi o erro que foi encontrado. Vamos lá descobrir qual é este erro. Olhando aí para o erro, deixa eu ver, falhou, já vi, ó. Android, né? Faltou D aqui, né? Faltou D, Android. Então eu vou tentar novamente, né? Vamos ver se vai funcionar. Agora sim, né? Até parece que foi combinado, né? Eu não errei mesmo, gente. Acontece, né? Dedo aí, né? Então, assim, tá tudo ok com o projeto, então agora eu posso continuar. Então, já fiz uma definição aqui, importante. É importante isso, né? Porque às vezes, se você chegar a ver o vídeo, poxa vida, mas como que o professor Marcos fez isso, né? Então, isso vai impactar em uma outra área aqui. Então, eu vou voltar, vou fechar aqui. Vou aqui para o Java, vou criar aqui uma classe que representa a minha entidade, a minha tabela, tá bom? Então, eu vou aqui, botão direito, nova, Java classe. Eu vou chamar essa classe de Word, né? Que vai representar a palavra que eu vou ter que descobrir. Então, essa classe Word tá aqui, aparentemente simples, né? Nenhuma questão. Eu vou até fazer uma... Primeiro, primeiro passo. Né? Então vamos declarar, né? Declarar a entidade, né? A entidade. Tá? Então assim, primeiro passo, declarar a entidade. Então declarei a entidade. Vamos fazer o quê? Eu venho aqui antes do nome da classe, né? Eu vou informar qual é o nome da minha tabela. A minha entidade, ela representa uma tabela, table name, e aí eu vou dar o nome da tabela. Words, por exemplo. Então eu estou dizendo, eu tenho uma tabela que vai se chamar Words. Né? A tabela Words está lá no SQLite. A minha classe chama-se o quê? Word. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou listar, né, os atributos da minha entidade, né, as colunas da minha tabela. Eu vou listar eles. Para que eu possa gerar os acessórios, o get, set, para você entrar ou sair com os dados da classe Word. Então, eu vou declarar agora as colunas, né, os atributos da minha classe. Né? Então, eu já sei que eu vou ter que ter o ID, que eu vou ter que ter a palavra, assim, as colunas. E aí eu já vou começar assim, fazendo assim. Eu vou declarar que eu vou usar uma chave primária, né, primary key. Ela é gerada de forma o quê? Automática. Não permite nulo, né? Não nulo, né? Eu faço a anotação. E vou dizer que essa coluna tem um nome, né? Coluna, eu vou dizer que ela tem um nome, name, e o name eu vou chamar, faltou, né? Recebe, vou chamar ela de Word ID. Então essa é a coluna do ID, o nome dela. E agora eu vou associar qual é este atributo. Então vou lá, private, né? Private, int, né? Inteiro, MID.
Beleza. Então está declarado aqui essa primeira coluna da minha tabela. Agora, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar a minha coluna que representa a palavra. Então, eu vou criar a coluna que representa a palavra. Essa coluna pode ter nulo? Óbvio que não, né? Mas eu vou ter, só para vocês perceberem aí, tá? Vou fazer a anotação não nulo, né? Que pode aceitar nulo, tá? Vou dar o nome da coluna info. Então, vou dizer que essa coluna, ela tem o nome, né? O nome, name dela. Eu vou chamar essa coluna de word, tá? Tem a coluna que representa a palavra. E aí eu vou dar um private, né? Private string, membro word, tá? Membro word. Tá, que mais de atributo que eu vou ter? Eu vou criar uma coluna que representa o ID do idioma da palavra, tá bom? Então eu vou criar aqui um private int membro ID word language, né? O idioma da palavra. Tá? Repare que eu não coloquei nenhuma anotação nela, né? Não fiz questão de colocar, então para mostrar para vocês. É obrigatório usar as anotações? Não. Né? Desde que você entenda depois, né? O ID é autonumeração, né? Esse pelo menos, né? Fazer isso aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar também, vou criar a categoria da palavra. Então pode ser palavras que vão falar de alimentos, palavras que vão ser de cores, palavras que vão ser países. Então, assim, eu vou criar uma coluna que vai guardar o nome da categoria que pertence à palavra, tá bom? Então, eu vou criar aqui, vou fazer de novo, né? Vou fazer as anotações, né? No able, né? Vou fazer o nome da coluna, vou anotar o nome da coluna. O nome da coluna eu vou chamar nome Word Category, né? Word Category, né? A categoria da... E vou dizer que ela é privada, né? É uma string também. Word Category. Tá, legal. Você pode estar perguntando, por que você está usando esse M aí, né? M de membro da classe, tá bom? M, eu associo, né, para o atributo, né, para a propriedade da classe, né, que faz parte da classe. M de membro da classe. É uma anotação que eu uso para que eu não me perca depois, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um rank não, vou criar um nível de quando a pessoa acerta a palavra. Então, tantos pontos ela ganha. Então, eu vou definir uma pontuação mínima, um atributo para pontuação mínima, e um atributo para pontuação máxima, tá bom? Que eu posso, na hora que eu estiver fazendo o cadastramento, né, a inserção da palavra, eu vou dizer qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo. Já vou dizer para vocês que o mínimo vai ser 0, tá bom? E o máximo eu vou escolher o máximo aí, tá? Eu poderia escolher um intervalo, tá? E aí isso vai ficar para um exercício aí para vocês. Como que eu implemento essa coisa do mínimo, né? Então vai ficar aí para vocês. Para a gente, eu já vou criar, né? Como eu tenho a documentação que eu preciso do levantamento de requisito, eu já preciso disso, então eu já crio a coluna, né? Já crio a entidade, já crio a classe certinha, né? Private, então vou criar aqui private int, mword, né? Membro word, né? Da palavra, minimum point, pontuação mínima, né? Aí eu vou criar um outro também, que é o private, vou dar um espacinho, né? Private int membro word maximum point. Tá, legal. Aí você vai falar assim, tá, terminou as suas declarações das palavras? Não terminou não. Ainda falta a dica da palavra, né? Então, a pessoa vai descobrir qual é a palavra, tá lá embaralhada, mas eu vou dar uma dica para ela. Então, eu vou criar aí o quê? Uma coluna, né? Able, né? Private, né? Private string membro word type
type. Tá bom? Então, essa vai ser a coluna que vai representar a dica. Então, essa coluna, ela representa a dica que eu vou fazer o cadastramento dela. Tá, vamos colocar o nome para essa coluna aí também, vai. Arroba column info, né? O nome da coluna, vai. Name. Não é obrigatório, tá? Mas só para word type, né? Para vocês verem aí a construção. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer, né? Agora eu vou criar os acessórios, o getSet da classe, né? Então, o grande barato é isso, né? Eu vou usar o botão direito aqui do mouse, vou gerar o getSetter dessa classe, os construtores, né? Os acessores aí. O ID, como ele é autonumeração, ele não vai fazer parte dessa história, tá bom? Ele não vai fazer parte. Tá, você poderia ter o ID. Vamos criar todo mundo. Pronto, vai. Seleciona todo mundo e vamos criar todo mundo. Ok, então vamos criar os acessores para todo mundo aí, tá? Aí eu vou dar o quê? O ok, então eu selecionei e ok. Então repare que eu já criei o getID, o setID, o getWord, setWord e as anotações, elas são criadas juntamente isso aqui. Então, eu criei aí os acessórios, o getSet, né, para entrar e sair com os dados da classe. Agora faltou o construtor da classe, né? Então, o grande barato é o construtor aqui. Botão direito, gerar, né? Cadê o generate? Gerar o construtor da classe. Então, agora eu vou gerar o construtor. Quem que eu vou querer como construtor? Eu vou querer todo mundo, vou selecionar. Como que você selecionou? Ctrl, né? Ó, tá marcado. Se der um Ctrl, ó. Aí eu segurei o Ctrl e vou dando um clique. Aí eu selecionei esses aqui embaixo. Por que eu não vou selecionar o ID? Porque no construtor, gente, vou deixar bem claro para vocês. O ID, ele é autonumeração. Então, no momento que nós fizermos a autonumeração, eu não preciso trazer ele no construtor, tá bom? Então, por isso que eu não vou selecionar ele para criar o construtor. Selecionei e vou fazer o quê? Ok. Nossa, está aqui criado o construtor. Muito bem criado o construtor. Eu vou dar um botão direito aqui e vou dar um soft wrap para quebrar a linha, para vocês verem numa única tela o construtor criado. Então, neste momento, né, eu vou dizer para vocês aí, eu tenho aí, né, o meu construtor criado, os acessórios criados, e aí eu descubro que no requisito, né, eu vi aqui o programador, tá olhando aqui, poxa vida, esqueci de criar as colunas que vão servir para controlar a data que é criada a palavra, controle de data, né, e a data que a palavra foi atualizada. Então, assim, poxa vida, mas eu esqueci isso, e agora o que eu faço? Não tem problema, né? O que você vai fazer é isso aqui, ó. Eu vou escolher o construtor, vou criar as colunas que faltaram, tá? Para controle de data, tá bom? Então, as datas, ó, data é private, né? Então lá, private long, tipo de dado long, tá? Tamanho do dado. Não vai ser formato data e hora. Nós vamos guardar a data usando um número que é a partir de uma data, 1º de janeiro de 1970, é do Unix, tá? Então ali conta o segundo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até os dias de hoje. Para trás dessa data é menos, né, negativo, para você ter para manipular esses dados. Depois a gente vai ter que formatar essas coisas. Então, assim, eu não vou trabalhar com date, time, ok? Né? Eu vou trabalhar com long para data. Então, mdate, date, que foi criado, né? Created, tá? Vou dar um ponto de vírgula aqui, né? E private long, mdate, date, updated, né? Assim, vamos combinar uma coisa entre nós aqui. Esse controle de data, de criação
e data de atualização vai servir para log, para uma estatística, quantas palavras são criadas por ano, quantas palavras são atualizadas por ano, sabe? Aquela coisa assim para a gente ter uma estatística, gerar dados, né? Gerar informação. A partir de alguns dados, nós vamos gerar informação. Então, assim, a data, né? Nós vamos usar o padrão do Unix, né? Lá, o timestamp, né? Eu falo para vocês, por uma questão de conversão de tipo no Java, depois vocês vão entender por que isso. Muitas pessoas fazem a opção por usar a data no formato de um número longo, tá bom? Aí o que acontece? Tem essas duas colunas, eu tenho que criar o getSet delas, né? O getSet. Então, eu vou fazer o quê? Botão direito, gerar. Gerar quem? Os acessórios, getSetter. Olha, só me aparecem os dois, porque eu incluí eles agora. Então, eu vou selecionar, né, os dois. As outras já estavam criadas. Eu vou dar OK. Pronto. Você se lembra que eu apaguei o construtor da classe, né? Eu apaguei de propósito, né? E eu vou gerar o construtor. Botão direito, gerar o construtor da minha classe. Então, o meu construtor não vai ter o ID. Então, vai ser todo mundo que está aqui, que eu estou selecionando com Ctrl clique, e vou dar o quê? O OK. Então, está aqui o construtor da minha classe criada. Você pode falar assim, poxa, a vida fica meio bagunçado, meio confuso. Então, gente, tem colegas que preferem digitar tudo isso na mão, né? Eu não, só coloquei o nome das colunas, as características da coluna e mandei criar os acessórios, depois do construtor. Eu não posso esquecer dessa classe, de fazer a marcação entity, dizer que é a entidade, tá bom? Então, assim, com isso eu termino mais esta aula aqui hoje, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa outra aula e todas as entidades que você levantar, né, vão precisar ter uma classe que representa as colunas, tá bom? Então, se você modelou uma aplicação e tem três tabelas, então você vai fazer 3 vezes essas classes, tá? Então, assim, minha modelagem, minha aplicação tem 232 tabelas. Você vai construir 232 vezes, né? Com as colunas, né, o nome das tabelas e as entidades correspondentes, tá bom? Então, pessoal, valeu aí, um abraço. Continua aí, né? Continuamos na próxima, tá bom? Uma coisa, eu estava esquecendo aí. Se você tiver que fazer uma pergunta, né? Me procura aí nas redes sociais, vai lá no chat. Não esquece de fazer pergunta ou tirar dúvida, tá bom? Então, assim, este aqui é mais um vídeo que eu vou publicar e vocês vão acompanhar, vão assistir um monte de vezes. E lembrando, já fiz esses vídeos há uns 8 meses atrás, tá bom? Então estamos refazendo de novo aí, mas com outro aplicativo, né? Então vale a pena aí vocês continuarem seguindo, tá bom? Um abraço aí, pessoal. Valeu, tchau. Se cuidem, hein?